Os irmãos vão notar, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos focar muito na palavra reino. E vamos ver aspectos do reino que muitas vezes a gente nem imaginou. O interessante notar que as pessoas hoje nunca se falou tanto em governo e reino como se fala ultimamente, não é verdade? Porque reino é um governo, né? E nunca se falou tanto na questão política do país, em escala mundial, da repercussão como o governo está causando. E aí é desafiador para nós, né, irmãos? Porque nós somos totalmente neutros nessa questão. Mas a gente acaba tendo que tecer alguns comentários sobre o nosso governo atual, né? Não é verdade? E só que tecer o seu comentário é uma coisa, se envolver diretamente é outra. O escravo fiel e prudente, no esboço de hoje, ele pede para que nós, além de perceber a questão do reino, é fortalecer a nossa expectativa. Como que está a expectativa do irmão, da irmã, do estudante que está nos visitando sobre o reino? É visível, é palpável já para o irmão sentir que o reino está ali, ó, próximo? O irmão consegue, a irmã consegue imaginar? É isso que o escravo quer que a gente, depois dessa nossa palestra de hoje, sintamos mais revigorados, mais determinados e seguimos em frente. Qual é o conceito das pessoas hoje sobre a questão do reino de Deus? É uma mera especulação, é uma coisa de outro mundo, né? Não, isso aí é utopia. O que importa é o que você vai ser, é o que você vai ter. Você vale o que você tem. Quantos de nós já ouvimos isso? Né? O status hoje vale muito mais do que uma esperança singela, né? Um ato de caridade. As pessoas hoje estão concentradas em ter mais conforto, mais estabilidade. A sentinela de 79, 1/7, ela fala assim: quanto mais entramos nessa competição, né, que é uma competição, não deixa de ser, de queremos sempre do bom e do melhor, mais estamos envolvidos e mais não queremos. Olha que interessante, quanto mais você tem, menos você quer que o fim do sistema chegue. Olha que interessante que o escravo traz para nós. E é verdade, né? Ah, não, acabei de comprar meu carro do ano, ó. Poxa, mas eu não pode vir agora, não. Eu quero ficar com uns 4 anos com o meu carro. Ah, acabei de reformar minha casa está tão bonita. Não chamei nem as irmãs todas para vir aqui em casa. Ah, meu filho acabou de nascer. Puxa, mas eu queria. E aí vai. Tá vendo? Você não quer nem que o sistema finalize. O escravo também traz essa atenção. Ele traz que é importante nós nos concentrarmos nas reais coisas que enriquecem mesmo. O que é mais importante. E não tem como, o escravo deixou bem claro, né? Não tem como o reino de Deus vir sem que o outro seja destruído. Porque, na verdade, o que vai ser feito é igual foi feito nesse salão do reino. A base é a mesma. Mas aqui ficou outro salão, não é verdade? O alicerce é o mesmo, né? É assim que será. A terra será a mesma, é o nosso alicerce. Só o que vai ser construído vai ser outra coisa. Né? A Bíblia nos dá atenção que Jesus foi um grande mestre nesse sentido. Jesus, ele não só falou em palavras, mas ele demonstrou o que é fazer esse princípio. Mateus, um texto bem conhecido pelos irmãos, mas vamos partir do princípio por esse texto. Mateus capítulo 6, eu convido os irmãos que puderem abrir suas Bíblias. Mateus 6, versículo 33, que foi o tema do nosso cântico de hoje, né? Mateus 6, versículo 33. Diz assim: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. O governo de Jesus que ele vai trazer para a terra é um governo real. É um governo que já vem desde o começo da história da humanidade, já preparado por Jeová. E ele achou Jeová, com toda certeza, ele com uma pessoa, não tem uma pessoa melhor do que o seu próprio Filho Jesus Cristo para poder ser o centralizador e para trazer esse reino restaurado para nós. Jesus também, ele mostrou um outro exemplo que nós podemos ver agora no livro de João,
Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, por gentileza. O livro de João, capítulo 6, versículo 15. Uma outra postura que ele teve concernente a envolvimentos políticos. Isso sirva também para nós como exemplo. João, capítulo 6, versículo 15. Então, Jesus, sabendo que estava para vir pegá-lo, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Imagine, quem não gostaria de ter Jesus como rei? Você imagina você ali no Monte das Oliveiras, e tudo que você queria ouvir de um candidato, você está ouvindo ali. E o que é melhor, ele não está só falando, ele está realizando, ele está curando doentes, ele está falando tudo o que você precisa ouvir, se compadece com aqueles menos favorecidos, que sofrem, fortalece mais a família, resgata a relação das pessoas com Deus. Poxa, esse que poderia ser o nosso governante, é o que muitos imaginavam. Mas Jesus, ele mostrou que o reino dele não faz parte desse mundo. João 18,36. Ele falou, não faço parte. Então ele não queria em nenhum momento, e não era o momento dele ser o rei ungido ali, né, para governar Jerusalém. Mas Jesus, ele disse aqui em Lucas, vamos ver, nós vamos nos usar muito a Bíblia hoje, tá, irmãos? Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Ele disse essa palavra aqui e causou muita dúvida, e as pessoas não conseguiram entender muito bem, mas olha só. Jesus disse assim, Lucas 17, 21. Nem as pessoas dirão, vejam, está aqui, ou está ali, pois saibam que o reino de Deus está no meio de vocês. Eles ficam perguntando, como assim o reino está no meio de nós? Como assim? Quando Jesus disse lá em João capítulo 18, 36, que o meu reino não faz parte deste mundo, ele estava mostrando claramente que o reino de Deus não viria por meio de nenhum outro governante, ou de nenhuma outra forma de reino. Até então, irmãos, até nessa atualidade, já tinha mais de 2.500 anos de história. Há 2.500 anos de história, já o homem não estava conseguindo governar o homem, conforme Jeremias capítulo 10, versículo 23. Mas Jesus disse que o reino dele estava no meio deles. Por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava no meio deles. E o reino começa através de Jesus Cristo. Então ele tinha toda a prioridade para falar. O reino está no meio de vocês. E realmente, vamos ver? Irmãos, vamos regredir um pouco. Vamos nos colocar lá na época de Jesus. Imagine você tendo contato com Jesus. Ainda melhor, sendo um dos apóstolos. Se fechar um tempo agora e começar a dar alguns trovões, acredito que vai ter irmãos e irmãs que vão ficar com medo aqui, né? Vão procurar um abrigo, né? Vão falar para as crianças ficar mais perto. E se o trovão persistir, começar a dar raios? Aí complica mais. E se começar a ventar? Aí já fica em pânico, né? Já pensa que você deixou alguma coisa em casa aberta, a roupa no varal, se a janela está aberta, se o carro está debaixo da árvore, assim? Pois é. Alguns dos apóstolos de Jesus estavam nesse mesmo temporal. Mas o que é pior, estavam no mar. Imagina o tamanho das ondas. Eles tinham certeza que ia morrer. E Jesus dormindo tranquilo. Acredite, ele estava dormindo. Aí um dos apóstolos que tocou lá, Jesus, está em Marcos capítulo 4, versículo 39. Cutucou Jesus e falou assim, Jesus, nós vamos morrer. Imagina, um temporal daquele, né? Ondas fortes, raios, ventos. Jesus ainda falou assim, por que vocês têm pouca fé? Jesus levantou e falou, silêncio! Acalmou o ar, o mar e as ondas. E acalmou. Imagina você podendo ver isso. Que tipo de homem é esse? Não é isso que você faz essa pergunta? Pedro fez exatamente essa pergunta. Que tipo de homem é esse que acalma os fenômenos naturais? Seria mais ou menos o que ele estava pensando. E ele não parou por aí.
Ele curou pessoas. Ele fez cegos enxergar, surdos ouvirem. Ele fez coxos andar. E o mais impressionante, ressuscitou mortos. Teria você alguma dúvida de que ele ainda era o Messias ungido? Que o reino estava realmente no meio deles? Os verdadeiros cristãos já não estavam mais em dúvida. Chegou até um determinado momento que ele fez outros milagres que as pessoas nem imaginavam. Por exemplo, acredito que irmãos, principalmente as irmãs, já cozinharam para muita gente, não já? Agora, eu duvido encontrar uma irmã aqui, ou um irmão que seja chefe de cozinha, que conseguiu fazer uma comida para 5.000 pessoas em menos de um dia. Alguém já conseguiu? Jesus sozinho conseguiu. Para 5.000 pessoas. Já imaginou? E sobrou, viu? Sobrou ainda. Ele não reclamou nem nada. Ele alimentou. É o que ele promete fazer no reino dele. Todas essas características que Jesus demonstrou para nós, como evidenciando que ele realmente é o início do reino, Jesus mostrou para nós. E é um exemplo claro que nós devemos ter fortalecimento de que realmente é o reino de Jeová. Jesus ensinou pelo seu bom exemplo como é andar por Jeová. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha o que o apóstolo Pedro, que conviveu muito com Jesus, disse para nós. De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguir fielmente aos seus passos. Jesus, ele se preocupava em fazer sempre a vontade de Jeová. Ele nunca andou por teorias de homens. Isso mostra, os irmãos evidenciam que ele nunca buscou nenhum prestígio, nem bens materiais ou tampouco conforto. Jesus nunca procurou isso. Muito pelo contrário. Ele fazia Mateus 6,33 como o principal objetivo de sua vida. O governo como reino também vai trazer para nós todo o alívio que precisamos. Mas o que nós podemos falar do pensamento de Colossenses 1,13? Vamos ver esse texto? Colossenses, por favor, irmãos, abra suas Bíblias. Capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos livrou da escuridão. Ele nos livrou da autoridade da escuridão e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Essa questão, quando ele fala removeu da escuridão, removeu para o Filho, será que se refere a uma ação futura ou algo que já foi ocorrido? Olha que interessante. Naquele tempo, o Filho de Jeová, o Messias, já estava governando. Sim, já estava governando. Mas irmão, nós não aprendemos que foi em 1914 que ele começou a governar? Sim, ele introduziu o reino celestial em 1914, nós vamos entrar lá na frente. Mas antes aqui, o apóstolo Paulo, ele disse ali ao pessoal de Colossenses, no versículo, que vem aí mesmo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que ele fala aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos fiéis irmãos em união com Cristo que estão em Colossos, que vocês tenham bondade merecida e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nesse momento que o apóstolo Paulo dirigiu essas palavras à congregação de Colossos, só para os irmãos entenderem, Colossos é a antiga Turquia, tá? Quer dizer, a atual Turquia, perdão. Ele já mostrou para os irmãos ali que Jesus já estava governando eles. Por quê? Porque Jesus tirou eles da escuridão. Tirou eles da escuridão. Que escuridão era essa? Eles estavam destinados a crescer, nascer, crescer, envelhecer e morrer, por causa do pecado. E Jesus tirou esse pecado, abriu a oportunidade de eles viverem para sempre. E
Então isso já mostrou para nós, e para aqueles irmãos, né, que já estavam sob o domínio de Cristo Jesus. Agora, quando Cristo começa a governar? Bom, vamos ver aqui em Lucas, livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não tema, pequeno rebanho, porque o seu Pai se agradou de dar o reino a vocês. Bom, que reino seria esse? Interessante notar, irmãos, que quando nós estamos no campo, acho que já aconteceu com vários irmãos, né? Uma vez aconteceu comigo, encontrando com uma pessoa que se dizia evangélica, perguntei para ela qual que é a esperança dela, né? Uma pessoa muito religiosa. Ela disse, como todo mundo fala, né? A minha esperança é celestial. É ficar do lado de Cristo. Aí eu perguntei, ótima esperança, uma esperança maravilhosa. Mas eu posso te fazer uma outra pergunta? Já se perguntou o que você vai fazer lá no céu? Gente, eu já fiz várias perguntas, essa mesma pergunta para vários evangélicos. E muitos são criativos, eles não sabem a resposta, mas eles falam alguma coisa. Vou reinar com Cristo. Bom, eu já ouvi até coisa assim, eu vou cantar com Cristo. Cantar com Cristo. É mais fácil de pegar um pássaro e levar lá que cantava afinadinho, bonitinho, né? Mas você vai para lá, transformar em espírito para cantar com Cristo? Eles nem estão certos da esperança deles. E nem o que espera eles lá. A Bíblia fala desse pequeno rebanho. Isso já mostra para nós que não é todo mundo que vai para o céu. É um pequeno rebanho. E a Bíblia chama eles ainda de co-herdeiros. Já pensou? Eu chego aqui para o Gabriel e falo, Gabriel, olha, meu pai deixou uns 4 alqueires de terra, quer ser co-herdeiro comigo? Ele vai pensar 2 vezes, né? Vamos dividir a herança. É isso que Jesus falou para os seus apóstolos, que tinha uma herança esperando ele. Que até então ele nunca tinha sentado no trono que ele queria sentar, à direita de Jeová. Já pensaram nisso? Ele nunca tinha sentado. Tinha um trono lá reservado ali, vazio. Ele falou, eu tenho que sentar ali. Era a herança, né, da lealdade, o prêmio da lealdade de Jeová, de Jesus para Jeová. E é isso que Jesus prometeu para os seus discípulos. Por isso que ele disse, não tema, pequeno rebanho, né? Temos a esperança. Bom, o livro de Daniel, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, capítulo 7. Daniel, livro de Daniel, capítulo 7. Vamos falar de uma característica sobre o reino, né? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: continuei olhando as visões da noite e vi alguém parecido como o filho do homem, vir com as nuvens dos céus, e obteve acesso ao antigo de dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio e honra, e um reino para que os povos, nações e línguas servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Essa aqui é uma visão que o Daniel teve sobre os governos. Ele teve uma visão com 500 anos de antecedência, 500 anos da vida de Cristo, que Babilônia seria derrubada. Babilônia era uma potência. Só para os irmãos entenderem, se os irmãos tiverem com as suas Bíblias aí, vá lá no final da página, na página B9. Na minha página, né? Seria o título. B9. Os irmãos vão encontrar essa estátua aqui. A estátua prendida de Daniel. Né? Está vendo? Logo na cabeça, Babilônia Grande é o primeiro império que teve na Terra. A primeira potência. Podemos dizer que naquele tempo ele seria os Estados Unidos da América. Né? Mas Daniel teve outras visões, olha aí, de outras potências que viriam. E no final da sua visão, ele teve essa visão, no versículo 14, de que seria dado um reino que jamais seria arruinado. Que reino seria esse?
Mateus 6,33. Né? Notem quando nós falamos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como é feita no céu. Quem ensinou essa oração? O próprio Jesus ensinou. Quando ele diz, venha a nós o vosso reino, ele pediu para que esse reino venha para a terra. Que reino é esse? Todos nós, como estudantes da Bíblia, bem sabemos que esse reino nada mais é um reino semelhante ao do céu, onde não existe morte, onde o querubim não é maior do que serafim, não existe guerra entre anjos, né? Não existe desigualdade social, não existe corrupção, não existe vários governos, não existe várias religiões, não existe vários deuses. Não, tudo é um só. Imagina um reino desse aqui na terra, né? É isso que Jesus pediu para que nós orássemos. Agora, Jesus oferece a oportunidade para todos da humanidade fazerem parte desse reino. Realiza-se agora no mundo todo uma obra, a maior obra educativa, é assim que até o escravo intitula aqui, e é verdade. Estamos em mais de 236 terras, mais de 70 mil escolas ministeriais estão treinando cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa desse trabalho educativo. E nós estamos, a cada dia que passa, vencendo o sistema de coisas. Mas também, irmãos, nós enfrentamos muitos desafios, não é verdade? Só para os irmãos terem uma ideia, na ex-União Soviética, recentemente, tivemos uma perseguição, uma proscrição. Mas isso culminou desde a Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo da Segunda Guerra Mundial, só para os irmãos entenderem, nós sofremos uma perseguição tão feroz que muitos de nossos irmãos acabaram de pagar com a vida. Mas com o tempo, Jesus ele intercedeu sobre essa política, né, de perseguição. E depois o próprio governo da União Soviética achou melhor conceder liberdade religiosa. E não parou por aí. Além de nos darmos liberdade religiosa, o governo também da União Soviética deu transportes gratuitos para que as testemunhas de Jeová pudessem expandir a sua obra de pregação. Veja como Jesus ali estava, então, né, manipulando a sua obra, o seu arranjo. Mais tarde, em Malawi também, muitos irmãos foram perseguidos. Muitos tiveram até que fugir. Mas com o tempo, centenas de pessoas começaram a prestar mais atenção nos exemplos das testemunhas de Jeová. E muitas delas aceitaram estudos. Prova disso, com mais de centenas de pessoas vieram a se batizar, né? Fez aquela pressão no governo e eles também liberaram a obra de pregação. São pequenos exemplos, irmãos, para dizer que embora nós somos comprimidos, mas não somos parados, secados, ao ponto de não conseguirmos progredir com a nossa obra. Por quê? Porque Jeová, através de Jesus e do escravo, está conduzindo a obra do reino. Consegue imaginar, lá em 1914, lá nos céus, quando Jesus ele foi entronizado como rei? Consegue imaginar a alegria dos anjos? Imagine você estar aqui no Salão do Reino e saber que tem uma meia dúzia de pessoas aqui no Salão do Reino que é contra o objetivo de todo mundo aqui, de ir para o paraíso. Você se sentiria desconfortável, né? Essa pessoa, por que ela está no meio nosso? Tudo que a gente fala, ela é do contra, né? A gente fala que vai para o paraíso, ela fala, não, que paraíso, o negócio é ficar aqui mesmo. Que paraíso? Está sonhando? Não, isso aí é coisa de ancião, né? E, quer dizer, tudo contra, né? Era mais ou menos isso, viu, irmãos, lá no céu. Quando Satanás e seus demônios tinham o acesso ao céu. Eles poluíam a maior associação sagrada que tinha, né? Ali é um lugar santo, que não era 100% santo porque tinha a presença deles. Imagina como Satanás ainda intensificava para fazer mais demônios, enganar mais demônios, né? E ele é um grande persuasivo nisso, porque se ele conseguiu
pessoa de Adão e Eva e vários anjos, né? Ele tinha argumentos. Agora imagine como Jesus conseguiu eliminar eles. Fechou as portas, aqui ele não entra mais. Imagine a alegria dos anjos. Essa alegria foi grande, irmãos. Foi muito grande. Só que a alegria deles não foi a nossa, né? Revelação diz até assim: ai da terra, do mar, do céu e do mar, porque desceu a voz, Satanás tendo grande ira. Claro que ele ficou irado, porque ele já teve a sentença, né? Mas ele começou a ter mais intensificação no seu propósito, que era o quê? Desencaminhar. Irmãos, ele está fazendo isso cada vez mais intensificado e tem levado muitas pessoas com ele, né? Só que se nós repararmos aqui em 1 Coríntios, peço aos irmãos a abrir suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 6.